Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, os casos de trombose venosa profunda são mais comuns em idosos por causa da redução da resistência na parede venosa e do fluxo sanguíneo. Mas o tabagismo, o sedentarismo e o uso de anticoncepcionais e a reposição hormonal sem o devido acompanhamento médico são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença em pessoas jovens. Nesta edição do Sertão Saudável, acompanhe as principais informações sobre a prevenção e o tratamento desta doença. O que é trombose? Trombose é um acúmulo de coágulo dentro da veia. A trombose mais conhecida é a trombose venosa profunda, que esse sangue coagula dentro da veia e corre o risco de migrar, geralmente, das pernas para o pulmão. Por isso que ela teve essa relevância tão importante na saúde. Quais os sintomas da trombose? Os principais sintomas da trombose são dor e edema. Então, geralmente, por causa desse entupimento, atrapalha o fluxo sanguíneo de retorno das pernas para o coração e como não tem por onde o sangue passar, a perna vai inchando, causando bastante dor. Então, os dois principais sintomas são dor e edema. O que causa trombose? A trombose é multifatorial. Tem várias causas que podem ocorrer trombose. A principal dela é quando o membro fica muito tempo imobilizado. Por exemplo, após uma cirurgia que o paciente fica acamado, uma cirurgia prolongada ou após uma cirurgia ortopédica que colocou um gesso. Mas tem outras situações que pode acontecer trombose. Por exemplo, pacientes que têm doenças genéticas no sangue pode ter trombose, pacientes obesos, pacientes em tratamento oncológico. Então tem vários fatores de risco que causam trombose. Como diagnosticar uma trombose? A trombose, como qualquer outra doença, é muito importante o exame físico, mas para definir a trombose, nós usamos exame de imagem, que o exame mais comum é o Doppler venoso. Por ele, nós fazemos uma imagem, que geralmente a trombose está nas pernas, mas pode dar em qualquer lugar do corpo, e vemos o coágulo diretamente dentro da veia. Então, o diagnóstico é fechado com ultrassom vascular, o Doppler venoso. Como tratar uma trombose? O tratamento é predominante clínico. Raros são os casos que seriam uma intervenção cirúrgica para a trombose. Mas, de via de regra, a trombose se trata com remédio, que é o anticoagulante. Quais as complicações de uma trombose? A trombose, por causar dor e inchaço na perna, ela está atrapalhando ali a circulação. Então, a principal complicação é já o sistema circulatório já ficar afetado e o paciente ter essas dores crônicas e o inchaço nas pernas. Mas a complicação principal que a gente se preocupa é o trombo sair da perna e para o pulmão, causando a embolia pulmonar e, dependendo do local que esse trombo chegue, ele pode ocluir várias áreas importantes do pulmão e ocorrer até o óbito. É possível prevenir uma trombose? A trombose é possível prevenir. A primeira parte é saber se você tem predisposição a ter trombose. Então, se você já tem um fator hereditário, um fator genético, já saber que alguém da sua família tem trombose, então já tem a prevenção tomando medicações previamente. E diminuir os fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, desidratação. Então, é bom estar sempre hidratado. Numa viagem prolongada, por exemplo, você está sempre movimentando. Se tiver uma viagem de carro, de ônibus de 8, 10 horas, a cada 2 horas, quando parar para abastecer, dá uma caminhada, esticar as pernas e está sempre bebendo bastante líquido. Então, existe maneiras de prevenir a trombose, inclusive também o uso das meias elásticas, que é muito importante. Gestante tem mais um risco de ter trombose? Sim. A gestante tem mais risco, primeiro, por questão do aumento do peso. Então, como eu já falei anteriormente, a obesidade é um fator de risco e a gestante aumenta o peso por causa do volume abdominal do útero, do bebê, aumenta o volume sanguíneo e o principal fator da gestante também aumenta a questão hormonal, porque o aumento do volume hormonal, junto com o aumento de peso, esse somatório favorece a predisposição na trombose, principalmente quem já tem essa predisposição. O uso da meia elástica ajuda no tratamento da trombose? Bastante. A meia elástica ela ajuda em vários fatores na circulação e inclusive na trombose. Por quê? A trombose ela ocorre quando esse sangue fica muito tempo parado, por isso que é importante não ser sedentário e fazer atividade física. E a meia elástica compressiva, tem que ser uma meia elástica compressiva adequada, tem vários tipos de compressão, a leve compressão, a média compressão, a alta compressão, então tem que ser prescrita pelo médico para não machucar. Ela vai estar ali comprimindo o membro, servindo tipo como uma bomba contínua, não deixando esse sangue ficar parado, logo assim prevenindo a trombose. Trombose é uma doença hereditária? Sim.
Existem vários tipos de trombose e uma delas tem a ver com a questão genética. Então, pacientes que já chegam falando que a mãe, com o avô, com o tio já teve trombose, é importante chegar a avaliar essa questão de trombofilias. É uma avaliação que vê essa questão hereditária e, mediante a confirmação desse diagnóstico, às vezes é necessário o paciente tomar a medicação, que é o anticoagulante, ao longo da vida. No próximo bloco, confira as orientações gerais para o diagnóstico e onde buscar tratamento médico para a trombose venosa profunda. Voltamos em instantes. Nesse segundo quadro, vou dar algumas orientações gerais sobre trombose. Então, se você em algum momento viu que sua perna ficou mais inchada, sentiu dor, existem vários diagnósticos diferenciais. Então, é importante ser atendido com brevidade por algum médico. Então, não se preocupe em procurar especificamente o cirurgião vascular. Qualquer médico clínico em uma unidade de urgência pode ter essa avaliação prévia, né? Na Rede SUS, você pode ir em qualquer UPA, qualquer policlínica para ser avaliada essa dor, esse inchaço. E se na avaliação ali o médico suspeitar de uma trombose, esse próprio médico pode solicitar o ultrassom, que é o Doppler venoso vascular. Então seria importante, mediante essa hipótese diagnóstica, você procurar com brevidade um local para realizar esse ultrassom. Aqui na nossa cidade nós dispomos do HU, no Hospital Universitário. Lá nós temos ultrassom na urgência, nós temos o clínico atendendo e também temos, se tivesse necessidade, cirurgião vascular. Então qualquer sintoma sugestivo de trombose, é importante ter essa avaliação com brevidade, principalmente se você tiver esses fatores de risco que eu falei anteriormente. For obeso, for sedentário, o tabagismo também tem bastante relação com a trombose e principalmente tiver essa história de trombofilias, né? É muito preocupante também, algumas mulheres perguntam em relação ao anticoncepcional, se pode tomar. O anticoncepcional é hormônio, então se a pessoa tiver predisposição a ter trombose, pode ser que o uso de anticoncepcional seja o causador dessa trombose. Não é para todo mundo se assustar e parar de tomar anticoncepcional, tem que ser avaliado caso a caso. Então, em qualquer necessidade de dor, de inchaço, procurar sempre um médico com brevidade para estar fazendo esse ultrassom e poder descartar. E tendo o diagnóstico de trombose, o tratamento é tranquilo, não precisa ficar internado, o tratamento é comprimido oral em casa. Dependendo do local da trombose, vai avaliar o tempo de tratamento e se tem essa necessidade de tomar ao longo da vida, né? Precisando, procure assistência médica com brevidade, que a gente vai estar à disposição para te ajudar.